Olá, meus amigos, tudo bem? Você já deve estar acostumado com os meus vídeos motivacionais, vídeos que falam sobre o nosso cotidiano, sobre relacionamentos. Mas eu gostaria de convidar você hoje a meditar sobre um outro ponto. Você já reparou como as coisas parecem muito comuns hoje? Como tudo parece muito normal? A gente já se acostumou com a violência, já se acostumou com a nossa forma de ser, com a nossa vida espiritual, com os nossos relacionamentos, já nos acostumamos com os acontecimentos. E é bem verdade que para nós tudo parece muito normal. Muito embora a gente se sinta meio aterrorizado com algumas coisas como violência contra crianças, guerras, com alguns casos de violência contra idosos, mas é bem verdade que a gente já não se assusta tanto mais, muito embora algumas pessoas ainda se sintam bem horrorizadas, mas a grande maioria não tanto, com mortes que ocorrem pela rua, com agressões físicas que ocorrem, com os noticiários onde a gente ouve falar de corrupção, de escândalos. A gente meio que se habituou a essas coisas. Mas é interessante notar que lá no capítulo 24 de Mateus, quando Jesus foi questionado sobre os sinais à sua volta, estes eram alguns dos sinais sobre a sua volta: violência, guerra, rumor de guerra, desastres naturais, coisas que pra gente parece ou muito normal ou muito longe de nós de acontecer. Às vezes a gente ouve falar de alguma tragédia e a gente fala assim, mas foi lá longe, né? Aqui parece tudo muito anormal. Você nem imagina que possa explodir um vulcão aqui no Brasil, porque você nem ouve falar de vulcão no Brasil. Mas há anos atrás a gente não falava em tufões, tornados, ciclones, até que nós vimos alguns furacões chegando perto da costa brasileira alguns anos atrás, inclusive na região de Santa Catarina, né? E pra gente tudo parece muito fora do normal. Mas onde eu quero chegar? Nós estamos acostumados até mesmo com os nossos pecados. Os pecados que nós cometemos parecem muito normais para nós. Não parece algo assim estarrecedor que nos leve para longe da presença de Deus. Mas lá em Mateus 24, Jesus dizia assim, que as guerras, rumores de guerras, os desastres naturais, a fome, a miséria, principalmente o amor do pai, a falta de amor do pai contra os filhos e dos filhos contra os pais, e o amor de quase todos que esfriaria. Esses são os sinais da volta de Jesus. E você pode falar assim, mas desde que o mundo é mundo isso acontece, desde que meus antepassados, né, desde que eu me entendo por gente, isso acontece. De fato acontece. Mas se você pegar todas as estatísticas que você puder, de pelo menos uns 10 anos para cá, quando as estatísticas pegaram força, você vai ver a crescente da violência e da falta de amor que o ser humano tem tido para com o seu próximo. Esse é um dos maiores sinais da volta de Jesus. Mas aí nós vemos no capítulo 25, que fala sobre duas classes de virgens, as prudentes e as imprudentes. Essas virgens são o retrato da igreja de Jesus. As prudentes, aquelas que têm se preparado e se mantido acesas com a palavra de Deus, com o poder do Espírito Santo. As imprudentes, aquelas que se achavam preparadas assim como as prudentes, que tinham as suas lâmpadas acesas, mas que não se precaveram com o óleo, com a base da sua luz, para se manterem vivas na fé até a vinda de Jesus. Muito embora as duas classes pareçam exatamente iguais,
eram noivas, eram puras, tinham lâmpadas acesas e esperavam ansiosamente pela vinda do noivo, que era Jesus, ainda assim, um ponto interessante é que ambas adormeceram num determinado ponto da história, porque elas julgavam que esse noivo demorou muito a vir e elas se sentiram cansadas. Você pode estar se sentindo cansado na fé. Você pode estar se sentindo cansado de frequentar a sua igreja, cansado de ouvir falar que Jesus vai voltar, pode estar cansado deste mundo e de todas as outras coisas. Mas veja, a história diz que o noivo voltou e que as únicas que puderam participar das bodas eram as que tinham o seu azeite para manter a sua lâmpada acesa. Eu quero dizer que, independente de você estar cansado ou não, independente de você estar de saco cheio deste mundo ou não, independente de você estar cansado da sua igreja, dos seus irmãos, da sua comunhão, mantenha-se firme, cheio de fé, cheio de esperança, cheio do óleo da unção do poder do Espírito Santo, porque muito em breve um noivo virá e ele só levará com ele aqueles que se mantiveram preparados. Você pode estar se achando agora muito preparado, mas no final das contas você poderá estar entre as imprudentes que se achavam preparadas. Quero convidar você a meditar um pouco sobre como tem estado a sua vida espiritual, como você tem lidado com os seus pecados, como você tem lidado com as informações deste mundo, porque muitas coisas podem nos fazer desanimar e desistir da fé. Mas eu quero te convidar a manter-se firme na fé, a manter-se ao lado de Jesus, porque muito embora pareça demorado, a Bíblia diz lá em Pedro lá, que embora a vinda de Cristo pareça demorado, o Senhor não retarda a sua promessa, querendo Ele que todos cheguem ao conhecimento e ao arrependimento. Que você tenha uma vida de entrega a Deus, uma vida de consagração e que você nunca venha desanimar, porque eis que Cristo breve vem e Ele dará o galardão a todos aqueles que aguardaram ansiosamente pela sua volta. Deus te abençoe, Deus te ilumine e que você tenha as suas lâmpadas sempre acesas, aguardando a breve volta do noivo. Deus te abençoe e te fortaleça até o fim. Fique na paz.